és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Jesus, tu és maravilhoso, tu és tremendo, Jesus. Tu és lindo e tu nos ama. Tu nos ama, Jesus, no mais profundo do teu ser. E a prova disso é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a ti, Jesus, para morrer por nós. E o Senhor Jesus não desceu da cruz. O Senhor não desistiu do teu sacrifício pelos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que não existe maior prova de amor do que dar a vida pelo irmão. Não existe maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que nos ofendem, por aqueles que fazem aquilo que nos entristece. Não existe maior prova de amor do que dar a vida por aquele que, mesmo a gente fazendo tudo por eles, eles ainda nos tratam com injustiça, com indiferença, com crueldade às vezes, com maldade. Não existe maior prova de amor. E foi exatamente o que Jesus fez por nós. Apesar de nós entregarmos Jesus para a morte, apesar de nós açoitarmos Jesus, porque nós também açoitamos Jesus. Nós também estávamos lá, entregando Jesus para ser crucificado, açoitando Jesus, mutilando, esbofeteando, cuspindo em sua face. Não existe maior prova de amor do que entregar a sua própria vida por aqueles que viraram as costas para nós. E Jesus fez isso por nós. Eu quero te dizer essa noite, uma das coisas que eu quero te dizer é que Jesus te ama tão intensamente, tão grandemente, que ele entregou a sua própria vida para morrer por você. E ele é capaz de fazer qualquer coisa, mover céus e terras, a partir do momento que você entregue a sua vida para ele. Ele fará qualquer coisa para que você tenha e usufrua das promessas de Deus para a sua vida que estão descritas na palavra de Deus. Pense nisso. Pense no tanto que Jesus te ama. Pense no tanto de que você é importante para Deus, importante para Jesus, importante para o Espírito Santo. Reflita sobre isso. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu desejo toda sorte de bênçãos sobre você, hoje e sempre. Eu desejo que você seja tremendamente abençoado. Eu desejo que você se agrade do Senhor, para que Ele possa satisfazer os desejos do seu coração, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus, que está no livro de João,
capítulo 20, versículos 30 e 31. E depois desse texto eu quero lhe fazer uma pergunta, que nós vamos tentar responder no decorrer dessa pequena reflexão. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31, nos diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. E eu quero te fazer uma pergunta. Seja você uma pessoa cristã que já entregou a sua vida para Jesus, seja você uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas gosta do assunto, acredita que ele exista, ou mesmo se você é um ateu, eu quero te perguntar uma coisa: por que Jesus fazia milagres? Qual o objetivo de Jesus em fazer milagres? Por que Jesus se dava ao trabalho de chegar perto das pessoas e realizar os milagres que ele realizou? E eu quero também trazer aqui, nessa reflexão, um conceito de milagre. Porque nós temos um conceito errado sobre milagre. Milagre, nós vemos na Bíblia que milagre é tudo aquilo que é impossível para o homem fazer de forma natural. Uma cura é um milagre. Uma cura de um cego de nascença, uma cura instantânea de um leproso, uma cura de um paralítico há muito tempo, isso é um milagre. A transformação de água em vinho instantaneamente, isso é um milagre. Mas muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, desempregados, nós pedimos um milagre para Deus. E isso não é um milagre. Porque você conseguir um emprego é uma coisa possível ao homem de forma natural. E muitas das vezes, nós entramos diante de Deus e pedimos as coisas de forma errada. Senhor, faça um milagre para que eu consiga um emprego. Abra a porta de emprego. Isso não é um milagre, isso é uma bênção. É quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida e você abençoa o seu currículo, unge o seu currículo antes de entregar, ora a Deus antes de entregar e aquela porta é aberta. Você foi abençoado. É diferente de quando ocorre um milagre, porque milagre é tudo aquilo que é impossível para que o homem faça de forma natural. E nós vemos diversos milagres na Bíblia. Nós vemos, por exemplo, o primeiro milagre que Jesus fez, que foi nas bodas de Canaã, aonde Jesus, através do pedido de sua mãe, e vendo a necessidade que os noivos naquela hora tinham, ele transforma a água em vinho. Mas antes disso, ele diz para sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas é interessante que mesmo dizendo para a mãe dele que a hora dele não era chegado, ele faz o milagre. E por quê? Por que Jesus fez esse milagre, mesmo tendo dito para sua mãe que ainda não era a sua hora?
Quando ele disse para sua mãe que a sua hora não havia chegado, é que ele ainda não deveria se revelar como o Filho de Deus. Jesus faz esse primeiro milagre, apesar de não ter chegado a sua hora, para ensinar às pessoas o que é honrar pai e mãe, respeitar pai e mãe, não envergonhar pai e mãe. Uma vez que a mãe dele tinha falado para os serviçais, façam tudo o que ele mandar, ele honrou a palavra de sua mãe e fez o milagre, transformando a água em vinho. Todos os milagres que Jesus fez, ele tinha um propósito além do milagre em si. E nós vemos aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, principalmente no versículo 31, aonde ele fala assim: mas estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Ou seja, para que vocês creiam que Jesus é o ungido de Deus. Cristo significa o ungido de Deus. Para que vocês creiam que Cristo era aquele Messias profetizado no Antigo Testamento. Aquele que viria, enviado por Deus, nascido da Virgem. Então, para que vocês creiam, esses milagres foram escritos. Para que todos nós que pegamos a palavra de Deus e vamos ler, estudar, meditar nela, nós possamos crer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E crendo, não para só em crer, mas crendo que nós tenhamos vida em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê terá vida em abundância. Eu vim para que tenham vida em abundância. Existe um texto que diz que Jesus realizou vários sinais miraculosos, né? E os milagres, eles forneceram alívio para a dor e para o medo. Além de ensinar sobre um Deus que se importa profundamente com o sofrimento das pessoas e que cura sem cobrar. Veja bem, Jesus fazia os seus milagres e não cobrava nada. E eu não estou falando em cobrar dinheiro, valores monetários. Mas tem muita gente que cobra fama. Tem muita gente que cobra a importância, a relevância do seu nome. Muito pelo contrário, Jesus, quando fazia os seus milagres, ele dizia para as pessoas, não fale para ninguém. Como foi o caso do leproso, que chegou perto de Jesus e disse, Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar e me limpar. E Jesus falou, eu quero ser limpo. E depois Jesus fala para ele, vá, não fale nada a ninguém, vá até o sacerdote, se mostre ao sacerdote. E depois que o sacerdote disser que você está curado, aí você vai e diz que ficou curado. Mas as pessoas não faziam o que Jesus dizia. As pessoas saíam e iam dizer que foram curadas, que receberam um milagre, que Jesus havia curado. E isso trazia para Jesus, para perto de Jesus, multidões
que queriam ser curados, queriam conhecer Jesus, queriam ver Jesus de perto e ouvir as suas palavras. Com certeza, uma grande parte destas multidões vinham a Jesus somente com o interesse de serem curados. Como Jesus mesmo falou certa vez, que aqueles que andavam com ele estavam perto dele somente porque viram ele fazer o milagre da multiplicação dos pães. Então, como Jesus dava comida àqueles que não tinham, vários pobres, mendigos, andavam perto de Jesus, esperando que ele multiplicasse os pães novamente. As pessoas sempre andaram perto de Jesus ou perto dos homens de Deus por interesse. Sempre. Mas por que Jesus fazia milagres? Uma vez Jesus ressuscitou um morto, Lázaro, seu amigo. E quando ele estava orando a Deus, ele fala assim: Pai, te dou graças porque o Senhor me ouve. Apesar de eu saber que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou fazendo isso para que as pessoas que estão aqui acreditem que eu sou seu filho, que eu estou em ti e que o Senhor está em mim. Os milagres de Jesus faziam com que as pessoas se achegassem, se convertessem, se interessassem pela palavra de Deus. E esse é o objetivo dos sinais e das maravilhas quando elas ocorrem hoje. Hoje, os milagres continuam acontecendo. O Espírito Santo que estava em Jesus, durante o tempo que ele andou sobre a terra, é o mesmo Espírito Santo que está sobre nós, nos capacitando, nos enchendo de poder, nos enchendo de autoridade e nos permitindo fazer sinais e maravilhas. A palavra de Deus diz que os sinais e as maravilhas seguem aqueles que creem. E quando nós estamos levando o Evangelho como Jesus nos ordenou que fizesse, nós estamos crendo que essa palavra que nós levamos aos outros é vida, transforma, é eficaz para a transformação, para a mudança de mente. E quando nós cremos, os sinais e as maravilhas nos seguem. As pessoas são curadas, os cegos veem, os surdos ouvem. Jesus fazia milagres para provar, para que as pessoas vissem que ele é Filho de Deus, para que as pessoas acreditassem que ele é o Messias. Jesus fazia milagres para atrair as pessoas para ver e ouvir o Evangelho. Jesus fazia milagres por amor, por compaixão. Porque Jesus se movia de compaixão pelas pessoas, não importando o estado que elas estavam, não importando a doença que elas tinham, mas Jesus se movia de tamanha compaixão e amor pelas pessoas que curava essas pessoas. Quando Jesus chega no tanque de Betesda e ele vê o paralítico ali sentado, ele chega perto do paralítico e fala: você quer ser curado? E o paralítico diz a ele: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque na água, no tanque, quando o anjo mexe as águas. Mas Jesus tinha perguntado para ele: você quer ser curado? Por que será que Jesus chegou perto daquele paralítico e perguntou se ele queria ser curado? Com certeza, ele procurou saber com as pessoas que estavam por ali há quanto tempo aquele paralítico estava ali, o porquê aquele paralítico estava ali. E Jesus se moveu de compaixão por aquela pessoa
e curou especificamente aquela pessoa. Qual é o objetivo? Qual é o motivo que você está se achegando a Jesus e pedindo um milagre? É para glorificar o nome de Deus? Será que você já tem dado testemunho dos milagres que você já tem recebido? Muitas vezes nós recebemos o maior milagre de todos, que é o acordar todos os dias. Quantas pessoas não acordam todos os dias? E será que nós testemunhamos desse milagre que nós recebemos todos os dias pela manhã? E você pode perguntar, mas como eu vou testemunhar? Eu vou sair contando para todo mundo que eu estou vivo? Não! Você vai colocar um sorriso na sua cara. Você vai colocar um bom humor na sua vida. Você vai permitir transparecer a vida de Jesus em você. Você vai permitir transparecer o toque do Espírito Santo que enche o seu ser, que enche a sua vida, que está conduzindo você. E através do seu bom humor, da sua alegria, através da sua gratidão a Deus, as pessoas vão ver o seu testemunho de vida por servir a esse Deus maravilhoso. Não importa a situação que você esteja passando, eu não estou dizendo que você vai ter uma vida perfeita. Não, não é isso. Você vai passar por problemas. A própria palavra de Deus nos diz isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. Mas apesar de passar por aflições, passar por problemas, passar por dificuldades, nós vamos testemunhar, através da nossa gratidão a Deus, tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Você está desempregado? Mas Deus não tem deixado faltar as coisas. Pode ser que você não esteja tendo o luxo que você estava habituado a ter, mas o básico não está lhe faltando. Outro dia eu estava conversando com um colega que está desempregado, passando por uma situação difícil, e ele falou: eu tive que sair da minha casa e vir morar na casa dos meus parentes, porque a situação ficou muito difícil. Mas pelo menos ele tem um teto, ele tem aonde se abrigar. Nós precisamos ser gratos pelas bênçãos e pelos milagres que Jesus faz em nossa vida. O milagre da vida já é um grandioso milagre que nós recebemos todos os dias. O milagre de estarmos respirando, de acordar. Depois que acabou a pandemia, quantos de nós passamos pela pandemia? Quantos de nós nem sequer tivemos Covid? Nós precisamos ser gratos, porque Deus tem cuidado de nós. Nós precisamos parar de nos lamuriar, de reclamar, e precisamos agradecer a Jesus pelos milagres que Ele tem feito e produzido em nossas vidas, que não são poucos e são diários, embora nós não os vejamos, mas são vários os milagres. São vários os milagres. Vivendo na cidade onde nós vivemos, o fato de sairmos de casa e retornarmos para casa em segurança é um milagre. É um milagre. No trânsito que nós temos, as pessoas nervosas e buscando uma forma de extravasar a sua raiva, muitas vezes fazendo
besteiras no trânsito, nós voltarmos para casa sem termos um acidente, é um milagre. Deus nos guarda diariamente. E por causa do amor de Deus, da compaixão de Jesus, por causa de nós crermos, para que nós creiamos em Jesus como Cristo, ungido de Deus, para que nós tenhamos vida em Jesus. É por isso que esses milagres existem e é por isso que eles acontecem. Então, quando você colocar o seu joelho no chão, peça a Jesus o seu milagre, com o objetivo de glorificar o seu nome, de mostrar às pessoas o quanto Jesus é o Messias, o Filho de Deus, com o objetivo de você poder testemunhar a todos as maravilhas que Jesus faz e promove em sua vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos aqueles que te rodeiam e que você ama. Que as bênçãos dos céus recaiam sobre você. Que o seu dia seja abençoado, a sua semana seja abençoada, em nome de Jesus. Dê o seu like, o seu joinha, assine o canal, pegue esse vídeo, mande ele para todos os seus contatos, coloque ele nas suas redes sociais, permita que outras pessoas ouçam e vejam a palavra do Senhor, para que elas possam meditar e entregar as suas vidas para Deus, para que elas possam ser transformadas para a glória e o nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.